Isso pode soar diferente pra você, mas pra mim não soa. Eu estou no mundo como você. Ao mesmo tempo que eu tô, ao mesmo tempo minha mente pensa que eu não estou. Amigos de trabalho, minha mulher, minha filha, meus pais. Eu consigo ver eles, mas eles não me veem. Às vezes quando me veem, me olham, me dão um sorriso macabro, com o rosto todo torto. Isso está me torturando. Há mais de 10 anos eu estou aqui. Estou preso. Eu sou uma pessoa do bem, eu nunca fiz nada pra ninguém. Será que é um castigo? Às vezes eu me questiono. Mas eu sei que eu sou uma pessoa do bem. E aquele cara da máscara de ovelha, eu tenho medo dele. Até tomar coragem, até eu ir pra cima dele, até enfrentar ele. E às vezes, a maioria das vezes eu ganho dele, mas a maioria também eu perco. Mas eu e ele volta a vida de novo. Eu tentei me matar várias vezes com a faca. Eu morro, mas eu volto. Que castigo é esse? Eu tenho que sair daqui. Isso tá me matando. Eu estou ficando cada vez mais louco. E toda vez eu gravo esse áudio. Mas eu tô ficando louco. Não sei quantas vezes eu já gravei. Mas já gravei esse áudio mais de 10 vezes. A Casa em Chamas é uma história assustadora sobre 3 amigos que passam uma noite contando história de terror e encontram uma lenda que se torna assustadoramente real. Deixe-me contar sobre a noite em que minha vida mudou para sempre, a noite em que pensei que iria morrer, em que perdi minha sanidade mental. Era uma noite quente de primavera e eu tinha 13 anos de idade. Meus pais tinham saído de férias no fim de semana, deixando-me em casa sozinha. Convidei meus 2 melhores amigos, David e Arnold, para me fazer companhia. Nós estávamos no meu quarto, ouvindo música. Arnold estendeu a mão e abaixou o volume. Ei, por que não contamos algumas histórias assustadoras? Ele disse. Estou com disposição para tomar alguns sustos. Parece uma boa ideia, concordou David. Quem vai contar primeiro? Eu tenho uma, eu me ofereci, mas eu não sei se devo contar. Vamos, disse David. Vamos ouvir, conta? Ok, eu disse. É uma história muito terrível que eu ouvi uma vez. Tudo começou há muitos anos atrás. Havia um homem que tinha um filho de 7 anos e a sua esposa tinha falecido ao dar à luz ao menino. Eles viviam no campo e não havia vizinhos por quilômetros. Eles nem tinham telefone porque na época as linhas não se iam tão longe. Um dia o pai chegou em casa do trabalho e ficou horrorizado ao descobrir que sua casa estava em chamas. Ele imediatamente pensou em seu filho e correu para dentro, chamando pelo menino. Quando ele ouviu o filho responder, percebeu que o pobre menino estava preso no seu quarto. O pai correu para a porta e tentou abri-la, mas ela não se moveu. Uma viga havia caído no teto do quarto e bloqueado a porta. Ele bateu e bateu na porta com toda a força, mas a porta não cedeu. Ele até bateu contra ela com o ombro, tentando derrubá-la, mas nada adiantou. Ele ouviu o filho gritando muito do outro lado. O menino estava em pânico, gritando e gritando por ajuda. O homem continuou tentando derrubar a porta, mas não importava o que fizeste, ela se mantinha firme. Ele urrou de raiva, ele gemeu em desespero. Já não pensava mais nada, apenas a porta e no seu filho gritando do lado de dentro.
Apesar de todos os esforços, os dois foram consumidos pelas chamas. Ele nunca conseguiu abrir a porta e ficou lá até o fim, tentando desesperadamente quebrá-la até sucumbir à fumaça e ao fogo. Arnold olhou para mim com nojo e disse: "Isso não é assustador." "Eu tenho que admitir, é muito fraca essa história", concordou David. "É mais triste do que assustadora." Foi quando decidi contar a última parte da história. Eu não tinha planejado contar a eles essa parte, mas me empolguei muito tentando impressioná-los. Foi tão estúpido continuar, eu nunca deveria ter dito a eles: "Esperem, vocês não sabem o resto da história. Eu ainda não terminei." Desde então, o fantasma do pai tenta abrir a porta para salvar seu filho. E se você dizer, prefiro não dizer as palavras exatas, mas basicamente, se você chamar pela ajuda dele dizendo que está todo queimado, o fantasma aparecerá na sua porta e pegará você. David olhou para mim pensativo. "Você já tentou alguma vez?" ele perguntou. "Não. Eu tenho medo de testar." Arnold ficou com um brilho de excitação nos olhos. "Ei, vamos fazer isso agora mesmo?" ele perguntou. Eu fiquei tensa. Eu não tinha vontade nenhuma de invocar um fantasma, e já me arrependi de ter dito algumas coisas sobre a lenda. David sorriu. "Sim, por que não?" respondeu ele. "Bem, que eu ia dizer a eles que eu não queria fazer aquilo, mas eles não me deram uma chance." Arnold fez uma voz trêmula para imitar o garotinho e gritou: "Papai, papai, ajude-me! O fogo está em todo lugar. Só consigo ver a casa em chamas. Estou com medo." Então ele começou a rir. Eu não vi graça, mas ele riu. David observou sorrindo, sem dizer nada. Arnold começou a gritar de novo, ainda mais alto dessa vez: "Estou queimando, papai, estou queimando, me ajuda." "Pare com isso, Arnold, não é engraçado", gritei. Eu não pretendia apenas sair. Eu estava com muito medo e não queria mais brincar daquilo. "Do que você tem medo?" Arnold riu. "Oh, vamos lá, é apenas uma história estúpida, só isso. Olha que nem é uma lenda boa." Ainda sorrindo, ele continuou: "Papai, por favor, me ajude, o fogo está queimando, eu sou..." De repente, houve uma forte pancada na porta do quarto. Arnold parou no meio do grito. Nós todos congelamos. Houve um silêncio assustador. Todos nós nos entreolhamos. Não nos mexíamos, só dava para ouvir nossas respirações ofegantes. Bum, bum. Praticamente nossas almas saíram do corpo. "O que foi isso?" Arnold exclamou assustado. "Se isso é uma piada, não é nada engraçada", disse David. Seu rosto estava branco como um lençol. As batidas na porta continuaram. Por conseguinte, ouvimos o homem gritando. Aqueles choros horríveis permaneceram gravados para sempre na minha memória. Eu ainda posso ouvi-los agora. Parecia o grito de um animal moribundo. Foi desumano e infinitamente triste. As batidas contra a porta e aquele grito horrível continuaram implacavelmente. Eu estava apavorado e tentei me esconder atrás do guarda-roupas. Arnold pegou uma cadeira e ficou de pé para atacar qualquer um que entrasse no quarto. David encolheu-se contra a parede com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Não, não!" ele gritou. "O que é isso?" "Estou com medo." Imediatamente os gritos do lado de fora ficaram mais altos, ainda mais agoniantes, ainda mais aterrorizantes. As batidas na porta ficaram cada vez mais fortes. Eu pensei que as dobradiças iriam se quebrar ao meio e a porta seria enfim derrubada. Então o pânico pareceu superar David. "Eu não aguento mais", ele gritou. "Eu tenho que sair daqui." Com isso ele correu para a janela e abriu-a. "Não!" eu gritei chorando. "Não!" Mas antes que eu tivesse tempo de terminar minha frase, ele pulou pela janela e ouvi o barulho dele no chão. Por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Então ouvi o grito de dor. "Ah, minhas costas!" Corri para a janela e olhei para fora. David estava deitado no concreto do andar de baixo, gritando de dor. Os gritos vindos de trás da porta ficaram ainda mais altos e mais enlouquecidos. O barulho só aumentou. Eu estava ficando louca. Foi tudo um pesadelo implacável. E os gritos de David só aumentavam o horror da situação. Especialmente porque Arnold e eu estávamos com muito medo de sair do quarto e para ajudá-lo. Então eu senti o cheiro de álcool.
Eu não tinha notado ao princípio, mas agora o ar no cômodo estava cheio de um fedor horrível. Era sufocante, um cheiro de carne queimada, era insuportável. Eu me afastei da janela e vi Arnold parado imóvel no meio do quarto, seus olhos arregalados, e ele estava olhando para a porta, como se estivesse em transe. Então ele inclinou e vomitou no carpete. As batidas, os gritos, o cheiro da carne queimada e a visão do Arnold vomitando era demais para mim. Eu comecei a vomitar também. Eu me inclinei contra a parede enquanto David continuava a urrar do lado de fora e as batidas furiosas na porta continuavam. Então tive uma ideia. Talvez os gritos de David lá fora estivessem atraindo um homem do lado de fora. Assim resolvi fechar a janela. Nós nos sentamos no chão com as mãos sobre os ouvidos, tremendo de terror, enquanto os golpes cataclínicos contra a porta continuavam, inabaláveis, os terríveis gritos profundos nos tímpanos e o fedor ardente misturado com o cheiro do nosso vômito sufocava nossa respiração. Gradualmente os gritos cessaram, o cheiro diminuiu e as batidas na porta ficaram mais e mais fracas, até que finalmente tudo ficou em silêncio. Tudo o que podíamos ouvir eram os gritos abafados de dor do David, através da janela fechada. Arnold olhou para mim e perguntou em voz baixa: "O que fazemos agora?" "Talvez devemos chamar a polícia", eu disse. "Ou o corpo de bombeiro, não sei, uma ambulância para ajudar o David." "Onde está seu telefone?" ele perguntou. "Lá embaixo." "Você acha que acabou?" "Bem, parece que sim", eu respondi, hesitante. "Verdade", ele disse. "Nós teremos que descer bem." "Bom, enfim, acabou, certo?" "Eu acho que sim", eu disse. Arnold se levantou devagar e hesitamente caminhou até a porta. Ele gentilmente pegou a maçaneta, abriu a porta e espiou para o corredor, e estava vazio. Então, com um sorriso no rosto, ele se virou para mim e disse: "É uma loucura. A porta estava aberta o tempo todo. Esse fantasma é muito burro." Porém, mal ele terminou de falar, em um flash uma mão veio ao redor da porta e agarrou Arnold em volta do pescoço. Ele ficou ali petrificado, sem gritar, com os olhos arregalados de tanto terror. O braço estava enegrecido e carbonizado. Eu podia sentir o cheiro da carne queimada. Antes que tivesse tempo de reagir, Arnold de repente desapareceu diante dos meus olhos. Foi arrastado pela porta e atravessou o corredor com uma velocidade impossível. A porta se fechou com um barulho ensurdecedor. Eu me levantei e corri para a porta, mas não ousei abri-la. Chamei por Arnold, mas não houve resposta. Eu não tinha coragem de abrir a porta, pois eu temia que o homem carbonizado ainda estivesse lá. Ninguém jamais viu Arnold novamente depois daquela noite. Meus pais me levaram a um psiquiatra. Eu nunca contei nada a ela ou a mais ninguém, nem aos meus pais. Eles nunca teriam entendido. De qualquer maneira, David fez o mesmo. Ele passou um mês no hospital, pois tinha fraturado a coluna. Ainda hoje tenho medo de abrir as portas, pois continuo com medo do que posso encontrar no outro lado. Olá, meus amigos. Se gostaram do relato A Casa em Chamas, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o botãozinho de curtir, ativar o sininho e não esqueça de compartilhar o vídeo. Eu vou ficando por aqui, então fique com Deus e até o próximo relato do Alquimia TV.